As ditas regras unificadas são o maior problema com o MMA atual simplesmente porque de unificadas elas não têm nada. Comissões estaduais e individuais podem e alteram sorrateiramente uma cláusula aqui e outra ali, causando uma confusão na cabeça de todo mundo, ao ponto de nem mesmo especialistas concordarem sobre como algumas regras devem ser aplicadas ou interpretadas. É por isso que hoje vamos dar uma olhada em 10 circunstâncias incomuns onde regras e decisões que raramente vemos no esporte foram aplicadas de maneira inesperadas, deixando lutadores furiosos com as punições financeiras ou até mesmo com as vitórias anuladas. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão as 10 regras raras que arruinaram a noite de um lutador. Número 10, sair da jaula, Yoel Romero vs Chris Weidman. O UFC 205 foi uma grande noite para Dana White porque marcaria seu primeiro evento após anos de campanha pela legalização do MMA em Nova York. O estado foi o último a permitir o esporte, especialmente por culpa de políticos corruptos e um bando de chefes, mas isso é história para um outro vídeo. O que eu tô tentando enfatizar aqui é que a Comissão Atlética do Estado de Nova York era nova e minha Nossa Senhora, eles eram péssimos em seu trabalho. Um de seus primeiros grandes momentos bizonhos foi a aplicação aleatória de algo que a maioria dos fãs nem percebeu que era uma regra. Depois de quase decapitar Chris Weidman com uma joelhada voadora, Yoel Romero marchou terrivelmente pelo lado de fora da gaiola, mas acabou suspenso por 2 meses por deixar o octógono antes que o resultado fosse oficialmente anunciado. Você pensaria que um caso tão estranho impediria outro atleta de cometer o mesmo erro, mas aconteceu 5 eventos mais tarde no UFC 210, quando Charles do Bronx fez a mesma coisa após finalizar Will Brooks. Ele teve o mesmo destino de Romero, sendo suspenso por 2 meses. Levando em conta a pancadaria generalizada que aconteceu tempos depois no UFC 229 em Las Vegas, eu acho que é uma boa ideia impedir que lutadores deixem a jaula, né? Na verdade, isso só expôs como uma comissão de Nevada sem critério, pois puniu Pedro Munhoz com uma multa de $2.500 por sair da jaula após nocautear Cody Garbrandt. Talvez seja melhor ficar dentro da jaula para comemorar a luta com saltos mortais para trás, né? Quer dizer. Número 9, conduta antiprofissional, Justin Gaethje vs Brian Foster. O estado do Colorado permite que você fume maconha, mas não se atreva a dar um mortal para trás. A tradicional comemoração de Justin Gaethje de mergulhar de costas do topo do octógono e quase se matar todas as vezes é uma das favoritas dos fãs. A comissão de boxe do estado do Colorado disse ao lutador que ele não tinha permissão para fazer isso caso ganhasse a defesa de título do WSOF contra Brian Foster. Depois de arrancar as pernas de Foster com chutes e vencer ainda no primeiro round, Gaethje cagou pro que foi dito pela comissão. Justin foi suspenso indefinidamente por sua insubordinação. O recado foi tipo, não sabemos por quanto tempo vamos colocá-lo na geladeira, mas pode ser para sempre. Eu até concordo que é estúpido dar um mortal para trás de cima de uma jaula. Lembram quando Darren Caldwell quase matou o cinegrafista no Bellator depois de dar um salto mortal? E Michael Chandler após sua estreia no UFC, ele pulou uns 50 metros no ar e quase matou Dana White do coração, porque essa é uma ótima maneira de rasgar literalmente todos os seus ligamentos dos membros inferiores do seu corpo. Dito isso, por mais estúpidos que esses saltos sejam, suspender alguém e chamar isso de conduta antiprofissional é um pouco demais. Colorado eventualmente concordou com isso e acabou com a suspensão. O banimento de Ariel Helwani foi mais longo, já que Justin Gaethje foi liberado no dia seguinte. Número 8, ingestão ilegal, Greg Hardy vs Ben Sossoli. Ex-jogador da NFL, Greg Hardy estava mandando bem no UFC na ESPN 6, após uma estreia difícil no UFC que terminaria uma derrota por desclassificação contra Allen Crowder por uma joelhada ilegal. Hardy acumulou 2 nocautes no primeiro round antes de bater Ben Sossoli por decisão unânime, mostrando que ele poderia de fato competir por mais de 90 segundos. O problema é que o príncipe da guerra, como ele se autodenomina, e que ninguém além de Bruce Buffer o chame assim, não mostrou tanta longevidade assim na jaula. Ele poderia ter recebido um pouco de ajuda externa vinda de um inalador, e não tem mistério mesmo, todo mundo viu que Greg deu um tapa naquele corticosteroide. Hardy conta que ele realmente não precisava, mas aceitou porque estava em desvantagem respiratória por causa de sua asma. Embora a usada aceite o uso de um inalador, eles nunca disseram que o lutador pode sair usando no meio de uma luta. Parece que alguém da comissão lá de Massachusetts disse que tudo bem. Então estava feita a confusão, a luta acabou anulada e ficou sem resultado. O príncipe da guerra sugeriu entrar com recurso, mas acabou deixando pra lá. A única razão pela qual esse caso não está em uma posição mais alta nessa lista é porque é meio óbvio que não poderia, né? Por isso ninguém tinha feito isso antes. Mas não deixa de ser uma regra raramente aplicada, então tá valendo. Número 7, não bater o peso, Thiago Pitbull vs Jim Miller. Existem punições no MMA que fariam um lutador pensar 2 vezes antes de não bater o peso, ou pelo menos tentar o máximo para chegar ao limite. A mais comum é perder um percentual de sua bolsa, geralmente na casa dos 20%, além de estabelecer um peso máximo para o atleta estar no dia da luta. Além disso, você pode perder a chance de disputar um cinturão ou até mesmo perder
perder o título de uma vez caso seja o campeão. E há ainda a punição extraoficial, que é passar vergonha diante da comunidade do MMA e dos outros lutadores pelo que é realmente um dos erros mais odiados, perdendo apenas por falso toque de luvas antes de uma luta. Mas a comissão de Nova York teve uma ideia melhor. Que tal você tomar uma suspensão caso falhe no corte de peso? Claro, você ainda pode lutar amanhã, mas depois disso já pra geladeira. Thiago Pitbull ficou muito acima do limite para sua luta contra Jim Miller no UFC 205 e citou a intoxicação alimentar como motivo, mas Nova York não quis nem saber, suspendendo o lutador por 3 meses após a luta. Você sabe o que é pior do que não bater o peso? Nem se pesar, sabendo que não bateria o peso por vários quilos no mesmo card, Kelvin Gastelum nem deu as caras na pesagem. Ele acabou suspenso por 6 meses, mas a suspensão seria suspensa um mês depois. Eu sei, uma zona após o pagamento de uma multa de $2.000. Não tem jeito, o dinheiro resolve tudo, meus amigos. Número 6, conduta desordeira, Corey Anderson vs Johnny Walker. Aparentemente existem níveis aceitáveis de comemoração. Corey Anderson abalou o mundo, ou pelo menos o mundo do MMA no Twitter, quando derrotou Johnny Walker em apenas 2 minutos e 7 segundos no UFC 244 em Nova York. Foi uma performance fantástica que culminou em uma sequência de 4 vitórias, levando o cara perto do cinturão. Anderson era o azarão e se sentia desrespeitado, então ele estava compreensivelmente empolgado logo depois do nocaute. Ele disse poucas e boas para Walker, ainda meio fora de si, ignorando as tentativas do árbitro de tirá-lo dali, mas em nenhum momento parecia que Anderson estava agredindo o árbitro ou tentando bater mais no brasileiro. O cara só estava empolgado, já vimos muitas comemorações como essa e nunca trouxeram problemas para um lutador, mas é claro que estamos em Nova York, como sempre, eles trataram isso como uma comemoração agressiva e passível de punição por ser considerada antidesportiva e desordeira. Que punição seria justa em um caso como esse? Algumas centenas de dólares em multas, talvez até uma advertência séria ou uma suspensão de 15 dias para inglês ver. Ou que tal uma multa de $10.000? Now that's a lot of damage! Sim, Corey Anderson deveria abrir mão de $10.000 para comemorar efusivamente. Lá se vão 20% desse bônus de performance da noite. A lição que fica, nunca comemore muito em Nova York. Número 5, cotoveladas verticais, 12-6, Jon Jones vs Matt Hamill. Se soubéssemos como essa desqualificação nos assombraria ao longo dos anos, não passa uma luta de Jon Jones sem alguém, geralmente Joe Rogan mesmo, explicar que Jones estava invicto e que sua única derrota no MMA foi por causa de uma regra terrível, as fatídicas cotoveladas 12-6, criada provavelmente por alguém impressionado com as demonstrações de quebra de tijolos em shows de artes marciais. É sério, toda vez que ele luta nós temos que ouvir isso. Eu tenho certeza que é fascinante para alguém que ouve pela primeira vez, mas na 17ª vez já ficou um tanto quanto repetitivo. E Steve Mazzagatti, o que diabos você fez? Jones estava lutando contra Matt Hamill em um evento pequeno de final de TUF. Era apenas sua 4ª luta no UFC e ele ainda não era uma estrela do esporte. Jones estava destruindo Hamill da montada no primeiro round, tentando acabar com a luta de vez, quando jogou 2 cotoveladas verticais e a luta foi interrompida. Todo mundo achou que ele perderia um ponto e só, mas a luta foi considerada uma vitória por desclassificação para Hamill, pois o árbitro julgou que as cotoveladas ilegais fizeram o maior estrago. Beleza, Jones deu as cotoveladas ilegais, mas a luta já estava claramente perto de ser interrompida antes disso. O UFC e Jones disseram que tentariam reverter essa derrota, mas ela permanece até hoje. Número 4, golpes na cabeça em 3 ou 4 apoios, Tim Means vs Alex Cowboy. Esse caso foi tão raro que nem a equipe de comentaristas, nem Mark Hatner, o vice-presidente de assuntos regulatórios do UFC e ex-diretor executivo da Comissão Atlética de Nevada, tinham a menor ideia do que diabos estava acontecendo. Tim Means colocou Alex Cowboy contra a grade no UFC 207 e castigou o brasileiro, que estava apoiado com o único joelho no chão e com as mãos para cima. Foi nesse momento que Tim deu uma joelhada em cheio na cabeça, o que levou Dan Miragliotta a parar a luta. No replay, Rogan e Goldberg apontaram que havia apenas um único ponto de contato com o chão, o joelho, e portanto os golpes deveriam ser considerados ilegais. Eles trouxeram Ratner para opinar na transmissão e ele concordou. Cowboy não tinha condições de continuar, e então todos presumiram que essa seria uma vitória por nocaute técnico. Ou não, a luta foi considerada sem resultado. E é aí que as coisas ficam realmente confusas. Um único joelho tocando solo a um oponente caído, sempre foi assim, regras unificadas antigas ou novas. É um caso tão raro que até Ratner estava confuso sobre qual deveria ser a decisão, mas já estava claramente escrito no livro de regras. E fica ainda mais bizarro, a regra fala em no contest em caso de joelhadas acidentais. Calma aí, foi isso que eles viram? Ele escorregou e deu 2 joelhadas na cabeça de Cowboy? A luta deveria ter sido considerada uma vitória por desclassificação para o brasileiro. Que zona. Número 3, o replay, Mike Rodrigues vs Ed Herman. O estado de Nevada recentemente adicionou uma nova regra que permite aos árbitros usar o replay e consultar outros oficiais em uma situação específica. Antigamente, se usassem o replay, a luta acabaria. Quando Mike Rodrigues acertou uma joelhada devastadora que derrubou Ed Herman no final do segundo round no UFC Vegas 10, em setembro do ano passado, o árbitro Chris Tongnori agiu rápido no que parecia ser o fim da luta, mas ele explicou com apenas uma única palavra: bolas. Herman teria um tempo para se recuperar por se tratar de um golpe legal nas partes íntimas,
íntimas. Quando o replay na transmissão deixou claro que a joelhada só teria acertado as bolas se elas ficassem no peito dele, o golpe foi 100% legal. Herman mostrou toda a sua habilidade cênica para usar todo o tempo do mundo para se recuperar. Mark Ratner disse que um replay pararia a luta, mostrando mais uma vez que até mesmo o próprio pessoal do UFC está confuso com as regras. No fim das contas, o árbitro não viu o replay e a luta continuou. Michael Bisping, que estava de comentarista naquela noite, disse: "Imagina só se Herman se mostra forte agora e consegue uma finalização." É claro que aconteceu. Herman venceu com uma Kimura no terceiro round. Dana White ficou pistola pagando bônus de vitória a Rodrigues. O lutador apelou da derrota, mas foi negado pela comissão, afinal, ninguém regula os reguladores. Número 2, defesa inteligente, Jake Ellenberger vs Jorge Masvidal. O que é defesa inteligente? Esse é um tópico muito levantado no MMA, e muitas vezes é ridicularizado por fãs e lutadores. Defesa inteligente é colocar o polegar pra cima mostrando que você tá vivo e dando cambalhotas esperando que o castigo diminua? Ou que tal ficar com o pé preso na jaula? Isso deveria ser considerado defesa inteligente ou não faria nenhum sentido? Por que diabos isso tem a ver com o assunto? Pergunte a Jake Ellenberger, ele estava lutando contra Jorge Masvidal na luta principal do TUF Finale 24 em 2016, quando ao final do primeiro round ele escorregou e ficou com o pé preso entre o piso e a jaula. Masvidal viu isso como uma oportunidade de dar 2 ou 3 socos no rosto do seu oponente, forçando Herb Dean a parar a ação, provavelmente supondo que permitiria a Ellenberger a chance de soltar o pé e continuar a luta. Era o que Dean pretendia fazer, mas quando lhe disseram que isso não poderia ser considerado mau funcionamento da jaula e a luta não poderia ser reiniciada, ele teve que encerrar a luta. O resultado foi um no contest, certo? Não, vitória por nocaute de Masvidal, afinal, Jake não conseguia se defender de forma inteligente. O comentarista Brian Stann quase perdeu a cabeça diante dessa zona. Ellenberger apelaria da decisão e a comissão de Nevada encerrou o caso, pois não tinha problema nenhum ali. Que piada. Número 1, golpes acidentais, Thiago Tavares vs Robert Watley. Já vimos esse roteiro muitas vezes no MMA, um lutador dá um bico nas partes baixas e pá, cai o sujeito no chão. Nesse caso foi Thiago Tavares quem levou uma canelada disparada por Robert Watley no PFL 2. E como vimos muitas vezes antes, o lutador tem 5 minutos para se recuperar antes que a luta seja reiniciada. No caso de Tavares foi um chute particularmente desagradável e infelizmente os 5 minutos não seriam suficientes para se recuperar do trauma e a luta acabou. Isso não acontece toda hora, mas todos sabemos o que isso significa. Robert Watley já estava de joelhos no chão e cabeça baixa, pois sabia que seria desclassificado ou a luta terminaria sem resultado, dependendo de como o árbitro vê a intencionalidade do chute. É assim que normalmente acontece, mas não dessa vez. Joe Martinez anunciou Watley o vencedor da luta por nocaute técnico, e não, ele não cometeu um erro. Joe Martinez nunca comete erros. A equipe de comentaristas ficou perplexa tentando entender o que aconteceu, imaginando por que diabos Robert ganharia essa luta. O problema é que no estado de Illinois, todos os golpes baixos são considerados acidentais, não importa o quão obscenos eles sejam. E se um lutador não pode continuar, a comissão considera a vitória por nocaute técnico para o lutador que acertou o golpe nas bolas. Que loucura é essa? Sim, isso está escrito nas regras da comissão do estado. Seção 1370.630, capítulo 2, artigo 3, e a luta segue com esse resultado apesar do recurso do brasileiro e das críticas. Foi uma vitória entre aspas legítima, com todas as aspas possíveis. Se você estiver lutando em Illinois, chute seu adversário nas bolas o mais forte que você puder para vencer por nocaute. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.